Que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde eu mandei vocês para o exílio. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus, glória a forte. A gente sabe que essa passagem ela vai tratar da carta aos exilados, aqueles que no reinado do rei Joaquim foram levados para um lugar chamado Babilônia, etc. e tal. Mas também essa passagem ela fala de uma carta de esperança. Por que de esperança? Quer ver? Quem tem planos aqui? Planos? Levante a mão. Tem planos. Só que Deus começa dizendo assim, ó: eu é que sei o plano que eu tenho sobre vós. Diz o Senhor. E ele vai falar, ó: pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Eterno, ele está afirmando que ele está no controle de todas as coisas. Então, quando você percebe isso, você consegue lançar fora todo o medo, toda a incerteza, toda a dúvida que permeia o seu coração. Porque quem sabe os planos que tem para você é Deus. E sempre são planos bons, são planos de paz. Se não fosse de paz, Deus falaria. Se você continuar lendo, você vai ver que tem uma galera nesse versículo, nesse capítulo, que Deus vai fazer com que sanções venham sobre essas pessoas. Mas o começo, eu que sei o plano que eu tenho. Por quê? Porque nós seres humanos, nós permeamos a nossa vida através do medo. Não vou conseguir, não vai dar, está muito difícil, eu olho, não vejo nada, a situação não está fácil. Aí Deus chega e fala: quem sabe o plano que tem sobre você sou eu. Acabou. Sou eu que tenho o plano. E nesse tempo de transição, vocês vão viver algo muito inacreditável, chamado uma provisão do Senhor. Porque olha só, quando você lê o livro de Samuel, ele vai nascer através de um milagre. Só que o livro de Samuel vai começar dizendo o seguinte: naqueles dias a visão eram escassas. Um livro antes que as Juízes começa dizendo: e agora vem uma geração que não conhece Deus. Por quê? Morreu a primeira geração no deserto, a segunda, que é de Josué, morre, e a terceira não conhecia Deus. Então a época dos Juízes foi uma época muito difícil, onde a fé das pessoas foram lá embaixo. Os problemas eram terríveis. E aí, quando chega na época de Samuel, Ana não conseguia ter filho. Imagina você sonhar com um milagre numa época onde não se tem visões. A Escritura diz que o sacerdote Eli estava com quase 90 anos e ele estava começando a ficar cego. Ou seja, o discernimento já estava acabando. Não havia visões, não havia discernimento. Era uma geração que não conhecia Deus. Os filhos dele cometiam atrocidade, mas Ana sonhava com um milagre. Eita!
E diferente dos dias de hoje, onde as pessoas parecem não gostar de ir na igreja, Ana subia ao templo todo o tempo. Enquanto a vitória dela não chegava, era um milagre, e ela não conseguia gerar, mas mesmo assim, ela acreditava. Tanto que chega um dia, o sacerdote Eli estava sentado, na porta do templo, mas não era o templo, era o tabernáculo, e pensa que ela está bêbada. Você está moribunda, você está aí uma hora dessa? Ela não. Só estou aqui derramando as minhas petições perante o Senhor. E até fala, então que o Senhor te conceda. E ela abraça aquilo. Para Penina, tudo que Ana fazia, nada mudava. Porque Penina não sabia os planos que Deus tinha para Ana, nem para Israel, e nem para a descendência dos judeus, e nem para isso que aconteceu tão importante, que até atinge nós que somos a igreja. Talvez você não imagina o plano que Deus tem para você como família, que Deus tem para você como igreja, mas Deus já tem o plano, Deus já tem o projeto, Deus já tem a provisão, Deus já tem tudo pronto, basta você acreditar. É Deus. Perdão. Passa-se o tempo e o menino nasce. Por quê? Ela não tinha filho. Ela fala, quando eu tiver meu filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Ou seja, ela entregou o seu milagre no altar de Deus. Imagina uma mulher estéril, a sua inimiga cheia de filhos, e o primeiro filho que ela tem, que ela poderia andar dentro de casa, aí querida, tu me falava que eu não tinha nada, aqui está no meu colo. Ela entregou ao Senhor. O menino vai crescendo. E todo mundo achava que nada iria mudar. As pessoas estavam acostumadas com o mínimo, com a coisa ruim. Não é assim mesmo. Não, se está assim é porque Deus quer. E Deus tinha o plano dele tranquilo. Assim como Deus tem esse plano na vida de vocês. Quantos, não vou falar de vocês, mas quantos já passaram nesse ministério e nunca acreditou nas palavras que eram liberadas? Pelo simples fato de não ver gerar. Só que Deus, ele não precisa gerar, porque ele sempre falou, haja luz e ouve. Haja e ouve. Deus é um Deus que fala, um Deus que decreta. Quando Deus decreta, irmão, não importa quanto tempo vai passar, importa o que vai acontecer. Aleluia. O menino, vamos dizer assim, chega numa idade que ele pode ter discernimento. O Senhor começa a chamá-lo. Ele não entende até a hora que o sacerdote mais antigo fala assim, ó. Quando você ouvir a voz, fala assim, eis-me aqui. Um pouco antes disso, passou um profeta e falou para Eli que o tempo dele iria acabar. Mas como é que o tempo de Eli ia acabar se os filhos que deveriam tomar o lugar dele estavam desviados? Porque Deus tinha um plano. Aleluia. Deus ergue Samuel para uma nova identidade profética sobre Israel. Samuel era improvável. Samuel não podia assumir o sacerdócio. Porque a casa de Eli era descendente direta da casa de Arão. A casa de Samuel era uma casa secundária. Era da casa de Corá. Ele era um coraíta ou um coatita. Corá é aquele mesmo que se rebeliou contra Moisés no deserto. Então o histórico familiar não era bom. A função da turma de Corá era carregar a menorá, era carregar a arca, mas nunca serem sumos sacerdotes. Foi Deus que criou essa lei. A casa de Arão sempre irão me servir como sumo sacerdote. Mas quando Deus precisou fazer a mudança, Deus pegou aquele que não pode e fez
ele serve. Deus estava transicionando Israel para uma nova época, porque até então as pessoas acreditavam: eu sou da tribo de Levi, mas sou da casa de Corá, então eu só posso carregar os utensílios do Senhor. Eu sou um merarita, eu só posso carregar as madeiras, eu só posso carregar os panos. Não, eu sou da casa de Arão, né? Eu serei o sumo sacerdote, eu entrarei ali. Mas quando Deus transiciona para um novo tempo, ele começa mudando o ministério e ampliando esse ministério. Aleluia! Porque Samuel não foi só sacerdote, ele foi juiz e profeta. O primeiro ser humano a ter um ministério múltiplo, encerrando um ciclo onde só havia um único ministério. Agora Deus começa um novo ciclo com um ministério maior, um ministério de expansão. Deus, santo Deus. E aí a gente vê que eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós. Ana queria um filho, Deus queria um juiz, um sacerdote e um profeta. Aleluia! Você já imaginou o que Deus quer de você nesse novo tempo? Meu Deus! Papai. Você já consegue imaginar coisas maiores vindo na sua direção e através de vocês? Passar a realmente a viver tudo aquilo que foi lançado e profetizado sobre a sua vida. Porque no mundo espiritual os sacerdotes mudam. Porque é Deus que tem um pensamento sobre vós, sobre essa cidade, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque ele fala: ó, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ele está falando, nós entraremos agora num nível de intimidade que tudo que você falar eu vou ouvir. Aleluia! Porque Isaías diz: o que separa a gente de Deus é os nossos. Agora Deus está falando, né? Então vocês me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Restauração. Aleluia! Restaurar a intimidade, que é uma coisa que a igreja atual, quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja brasileira no total, precisamos voltar a essa intimidade. Por isso que eu sempre bati na tecla, eu sou profeta, mas eu sempre bati na tecla o seguinte, que é necessário estudar para conhecer a Deus. Aleluia! Porque, irmãos, quando você não conhece a Deus, você só conhece o poder de Deus, você acha que Deus só pode ser acessado na hora que você tem luta. Não, eu tenho luta, vou buscar a Deus. Mas você precisa conhecê-lo. Se eu não tiver enganado em Êxodo 6, Deus fala assim para Moisés: olha, até agora as pessoas conheceram-me por causa do meu poder, mas agora irão me conhecer por meu nome. Aleluia! Existe uma diferença de você conhecer pessoas por poderes, por aquilo que ela vai realizar. E existe você conhecer a pessoa pelo nome. Nome é aquilo que te identifica. Somente íntimos vão conseguir identificar quem você é. Olha aí. E aí o Eterno fala isso, ele fala: vocês irão me buscar e vão me achar para me buscar de todo o coração. Ou seja, quando você coloca Deus, quando você coloca o Filho de Deus no meio, como centro, como ponto, aleluia, a ser alcançado, é isso, buscar de todo o coração, é abrir mão de todas as coisas para poder conhecê-lo. Quem conhece Yeshua, quem conhece Jesus, ele vive uma vida verdadeira de milagre. Aleluia! A gente foca na provisão, mas milagre é muito mais do que isso. Milagre é muito mais do que isso. Talvez você está acostumado com a vida que você tem. Não é o que tu sonha, mas você consegue se acostumar. A tua mente fala: não, até aqui está bom. Mas se você buscar Ele de todo o seu coração, você vai viver aquilo que Ele preparou para você. Aleluia!
Ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor. Por que serei achado de vós? Porque uma grande mudança está prestes a acontecer. Porque quando Deus levanta Samuel, Israel passa a ter esperança. Irmão, na época de Eli, Israel tomava conta de tudo quando era nação. Mas quando Deus, ele muda o tempo, leva para um novo tempo, ele pega o improvável, coloca como sumo sacerdote. A arca tinha sido roubada. É esses que Deus leva para trazer a arca de volta. Aleluia. Irmãos, antes da mudança, o pessoal levava a arca, colocava, e sempre colocavam tesouros religiosos no templo dos seus deuses. Você nunca viu nada. Mas quando Deus levanta Samuel, e Samuel assume para que o plano de Deus se cumpra, eles colocam a imagem no templo de Dagon. Olha como é importante esse novo templo. No antigo templo, a arca estava ali, nem o anjo aparecia. Mas quando Deus levantou o improvável e colocou, irmão, no meio da madrugada, a glória de Deus descia sobre a arca, um anjo aparecia, ele via aquela imagem em pé diante de Deus. E como os judeus contam, né, que falaram: por que está de pé diante da arca do Senhor? Cortou a cabeça, cortou a capa, cortou, estão cortando tudo. O pessoal: o que é isso? É a arca. A arca simboliza a presença. É Deus. Esse novo tempo que aguarda vocês é um tempo de restauração, é um tempo de muito poder, é um tempo onde o Senhor vai quebrar autoridades, aleluia, de potestades que de repente estão arrasando algumas famílias, e essas famílias serão restauradas através desse novo tempo, porque é um novo tempo que vocês colocaram no coração, aleluia, de conhecer o Senhor, de se aprofundar no Senhor, de achar o Senhor, aleluia. É Deus. E quem acha o Senhor, ele muda a vossa sorte. É Deus. E eu acho que ele fala assim: ó, congregar-vos-ei de todas as nações. E hoje em dia isso é muito fácil, porque um culto passado pelo celular alcança qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. É Deus. Esse reino que vocês querem viver, tem muita gente perdida, querendo achar um lugar para se chamar de seu, querendo achar um lugar para fazer parte, ainda que esteja longe. Por isso que Paulo diz lá no Novo Testamento: deixando para trás as coisas que lá ficaram, mas indo para frente, ao encontro de Cristo. Aleluia. Se prepare para viver um tempo de muita experiência, de muitas viradas. Prepare-se para viver um tempo de crescimento em todas as áreas da sua vida. Prepare-se para viver um tempo de ter experiências profundas e inacreditáveis dentro da visão humana, porque na visão bíblica nada é inacreditável, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Talvez após o anúncio do pastor Elias, começa a brotar uma saudade, porque a gente tem vínculo com pessoas e com lugares, correto? Mas, irmãos, não tenha medo de entrar na terra prometida. Aleluia. Porque na terra prometida, a primeira coisa que Josué viu, ele viu Jericó alta e cercada. E na terra prometida deu ruim, hein? Mas também ele viu um anjo descer. E ele: queres tu? Pé do nosso inimigo? Não sou nem de lá, nem de cá. Eu sou um dos capitães dos exércitos celestiais. Aleluia. Tira a sandália do seu pé. A palavra sandália em hebraico é a mesma palavra para limites. Porque a sandália, ela separa o limite do pé da terra.
Então o anjo falou para ele: tira os seus limites. Aleluia. Meu Deus, o que você limita? Meu Deus, vamos para onde? Como é que vai ser? E agora? O desafio é grande. Tira a sandália dos seus pés. Aleluia. Tira o limite dessa caminhada. Tira o que limita o que você sonha. Tira o que você limita da promessa do Senhor na sua vida. Toda promessa que Deus nos faz, ela tem algo muito interessante. Para nós é impossível. É Deus. Mas para Ele, você pode ter um parente e você vai pensar isso, você vai falar assim: não, Deus vai salvar fulano, mas sabe como você acha que Deus vai salvar fulano? Fulano vai estar quase morrendo, vai levantar a mão para Jesus e vai ser salvo. Você crê assim? Deus pode salvar o cara e o cara dá fruta ainda. Amém? É Deus. Por que você acha que é tão difícil, a pessoa está tão nas trevas? Aí você acha, não, lá no último minuto, faltando 10 segundos para tocar a trombeta, e Deus está falando: não, eu vou salvar e vou fazer ele dar fruto. Porque para nós, diante dos nossos olhos, é impossível. Mas para Deus, não. Por isso que ele falou para nós: tira o seu limite. Você está querendo? Só porque uma cidade, uma montanha, uma cidade de guerreiros, tira a sandália dos seus pés, tira o seu limite, rapaz. Quem te prometeu foi Jeová. Uau! Aleluia. Quem te prometeu foi Jeová. Aleluia. A minha irmã mais velha, que hoje é missionária, aos olhos de muito, Claudinha não seria salva. Claudinha não gostava de crente. A minha irmã achava que nem eu ia aguentar na igreja. Ela achava uma perda de tempo. Eu estava na igreja, eu podia estar no mundo namorando. Hoje, a minha irmã fica enfurnada dentro da igreja. Minha irmã prega, dirige culto, faz visita, prega para a família toda. Aí eu falo, quando eles reclamam comigo, eu falo: engraçado, quando ela estava na concorrência, você não reclamava. E ninguém achava que ela seria crente. Hoje é a torre de oração da família. Sabe por quê? É Deus que sabe o plano que Ele tem sobre vós. Aleluia. Mas é necessário você tirar os limites. Porque às vezes você está no conforto. Poxa, Jeremias tinha 20 anos. O pai dele era sumo sacerdote daquela região. Um dia Deus aparece e fala para ele: desde o ventre da sua mãe eu te conheci, e as nações eu te dei como profeta. Jeremias: não, eu sou da tribo de Levi, eu nasci para ser sacerdote, meu pai é sumo sacerdote, e eu vou substituí-lo. Não quero saber nada de profeta, não. Irmão, se profeta sofre nos dias de hoje, você imagina naquela época. E Deus chegou para ele: Jeremias, o que tu vê? Oh, Deus. Jeremias fala: olha, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus fala: viste dele. Por que a vara? Quando duvidaram do sacerdócio de Arão, Deus falou: a vara que florescer vai mostrar que esse é o meu escolhido. E qual foi a vara que floresceu? A de Arão, que era de amendoeira. Então, quando Deus fala para Jeremias: o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Deus fala: eu velo pela minha palavra aqui para que cumpra. Eu te dei a nações como profeta. Aleluia. Quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem é Deus dessa casa é Deus. Quem está levando vocês para um novo tempo, um novo momento, um novo ministério é Deus. Aleluia. Ele está fechando a porta de algo antigo e escancarando de algo novo. Está escrito lá em Apocalipse: só Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, mas quem fecha, ninguém abre. Ele está abrindo um novo tempo, está confirmando, está lançando, está dando velocidade a vocês. Não é tempo de ter medo, é tempo de ter fé. Não é tempo de ter limite. Tire a sandália dos seus pés, celebre ao Senhor, mergulhe
Glória a Deus. Glórias a Jesus. A calabandada baixando a candarábia. Poder, aleluia. Aleluia. Existem muitas famílias que estão exiladas pela religião. Mas agora elas vão ter um lugar para serem tratadas. Em nome de Jesus. Minha esposa está gravando, então eu posso falar. Eu nem namorava a Márcia quando falei para a mãe dela. Fala você, pastora. Aumente a igreja. Ah, mas não tem gente. Eu falei, lógico que não tem gente. No momento, como é que Deus vai mudar mais gente aqui? Vai ficar onde? Porque era na garagem. Aí até um certo ponto, para trás, o pessoal ficava sereno, vamos dizer, lá de fora. Não, mas não tem gente. Eu falei, estica a tenda. Não foi que Deus falou para Abraão? Alarga a sua tenda. Aí Deus vai mandar. Aleluia! E ela foi alargando, aumentando. Tem gente, hoje em dia, ela está fazendo uma grande reforma. E a igreja vai ficar maior ainda. Mas ela precisou entrar no novo tempo. Ela precisou dar o passo. Irmãos, a gente fica tanto tempo na escravidão da religiosidade que você tem medo de dar um passo descalço para pisar na terra. Aleluia. A pastora é psicóloga. Ela pode explicar isso para você cientificamente. Você está tão acostumado a algo, e quando vem algo melhor, você tem medo. Você tem medo. Eu nunca vivi isso, lógico. Deus não repete coisas. Deus é sempre Deus de algo novo. Aleluia, Jesus. Já viu uma mulher que já sempre sofre na vida sentimental? Deus manda o príncipe, mas ela vê o sapo. Ah, não. Puxa, será? Não. Ele tem que primeiro me curar de todas as minhas tristezas do passado e provar que ele é bom o suficiente para mim. Passa o tempo, querida. Você vai chorar. Soltou para titia. Não tenha medo de dar um passo na felicidade, na bênção, no tempo novo que Deus reservou para você. Aleluia. Eu quero terminar com essa frase. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Fim aqui é a palavra aharim, que significa parte posterior. Não é uma conclusão, é algo que veio após um ciclo. A tradução correta, Deus estaria falando, né? Pensamento de pai não demais, para dar a parte posterior que você deseja. Por isso que Paulo vai falar o quê? Efésios 3:20. Deus é muito mais poderoso para vos dar muito mais além daquilo que você pede ou pensa, pelo poder que nós opera, que é a fé. Aleluia. Se você tem fé, eu quero que você fique de pé comigo. Nós vamos orar ao Senhor. Vou chamar o pastor Beijo para assumir o teclado, junto com o Léo, junto com o Juan. Aleluia. Falabandá Candarábia. Não sei qual é o louvor que eles vão tocar, mas o Senhor está abrindo, já abriu, melhor dizendo, esse novo tempo com uma chave de ouro e de fogo. Prepare-se para viver tempos extraordinários. Prepare-se para viver o extraordinário de Deus. Deus trouxe alguns de volta, outros poderão vir, muitos novos chegarão.
Eu não sei se você ouve o barulho da multidão que se aproxima. Eu não sei se você ouve o barulho dos testemunhos de cura, de salvação. Eu não sei se você ouve o barulho das águas na hora de colocar as novas pessoas para serem batizadas. Eu não sei se você consegue ouvir o barulho dos vários ministérios de louvor. Eu não sei se a Débora consegue ver as novas meninas que entrarão no ministério de dança. Maná, eu sou de cada Arábia. Consegue ouvir o barulho das novas professoras, das crianças, dos adolescentes, dos jovens de Carabadô, consegue ouvir o barulho da salvação na sua casa, consegue ouvir o barulho da cura, reclamação de cada Arábia sobre vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós queremos declarar o seu novo tempo nessa noite, o tempo formoso. Senhor, é finalizado algo nessa noite e o Senhor já dá abertura para o novo tempo. Então, em nome do Senhor Jesus, nós queremos profetizar sobre cada casa, sobre cada família, esse novo tempo, esse tempo, Senhor, avançando, aonde uma nova história que já está escrita por ti estará acontecendo. Em nome de Jesus, que todos os seus medos, todas as suas dores, todos os seus machucados, toda a sua insegurança, toda a sua incerteza venha ser queimada agora pelo fogo do Espírito, pelo fogo do Espírito, pelo fogo do Espírito, em nome de Jesus. Toda hierarquia da região onde você mora, toda hierarquia das trevas, sejam destituídas agora, porque o Espírito Santo está operando isso, e vem carregar esse novo tempo, um tempo de mudança, um tempo de famílias restauradas, um tempo de crescimento, um tempo de mudança. Você já pode ouvir o barulho das congregações, você pode ouvir o barulho das células aumentando, das células se espalhando, as células indo para outras cidades. Você pode ouvir, você pode ouvir, você pode ouvir, oramos a